Bom, vamos lá. Capítulo 16, página 46, o último capítulo do nosso livro de Geografia. Hoje é dia 17/11. Brasil é um país de desigualdades. A gente sabe, né? A gente estudou aí ao longo desse ano todo, todas as regiões do Brasil, e a gente pôde perceber, né, dentro das nossas conversas, que existem diferenças muito grandes de uma região para outra. Né? A gente vê que existem algumas regiões que são mais desenvolvidas, outras regiões que são menos desenvolvidas, e as regiões, os estados da região sudeste, eles são mais desenvolvidos por conta da industrialização, alguns estados da região norte, ou da região centro-oeste, ou da região nordeste. Então, assim, nós estudamos ao longo desse ano todas as regiões do Brasil e vimos que existem diferenças muito grandes entre os estados, tá? E agora a gente vai tentar entender um pouquinho a respeito desses contrastes, tá? Então, vamos lá na página 47. A gente viu que o Brasil apresenta contrastes marcantes no aspectos físicos. Em algumas regiões, nós temos muita chuva, em outras regiões, nós temos muito sol. Né? Então, a gente tem regiões onde nós temos um clima mais fresco, nós temos um clima mais quente, um clima mais ameno. Então, isso varia muito de região para região. Com relação à forma de produção também, existem regiões que são mais agrícolas, outras regiões que são mais industriais. Então, nós temos aí esses contrastes, tanto climáticos como de vegetação, mas o que mais preocupa são os contrastes sociais. E aí, se a gente parar para analisar o contraste social e fazer uma comparação do interior do Nordeste, onde o índice de pobreza é muito grande, como na região nobre de Paraná ou de Santa Catarina, que são ícones do desenvolvimento, a gente vai conseguir fazer esse contraste e vai conseguir perceber que num país nós temos contrastes sociais muito grandes, tá? Bom, e como é que a gente sabe que um país oferece boas condições de vida para a população? Nós temos para auxiliar isso o chamado Índice de Desenvolvimento Humano, que é o conhecido IDH. Então, sublinha aí, gente. Como saber se um país oferece boas condições de vida para a sua população? Pensando nessa pergunta, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento elaborou um indicador com o objetivo de avaliar as condições de vida de um país, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Para essa entidade, o desenvolvimento humano necessita de 3 condições: uma vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e um padrão de vida que garanta as necessidades básicas. Então, gente, o IDH, ele é uma média que é feita baseada nessas 3 condições: uma vida longa e saudável, o acesso ao conhecimento e um padrão de vida que garanta as necessidades básicas, né? Então, esse índice é calculado com base nos dados sobre saúde, educação e renda. Então, gente, o IDH, ele é um índice que é feito para avaliar as condições de vida da população. E ele é levado em conta índices de saúde, educação e renda. São os 3 pontos que são avaliados no IDH: saúde, educação e renda. Isso é questão de prova. Tá? Tá no livro, Rebeca, nesse último parágrafo da página 47. Bom, então vamos lá na página 48. Para efetuar o cálculo do IDH, a gente utiliza os indicadores relacionados, né? A saúde, a educação e a renda, que são utilizados aí na expectativa de vida, a educação, os anos médios de escolaridade, os anos esperados de escolaridade e a renda per capita, né? Que é a renda nacional bruta per capita. O índice varia de 0 a 1, sendo 1 a nota mais alta, que corresponde ao mais elevado do desenvolvimento humano. Países com IDH menor que 0,555 apresentam baixo desenvolvimento humano.
Os índices entre 0,555 e 0,699 correspondem a países com médio de desenvolvimento humano. Índices de 0,7 a 0,799 refere-se a países com alto desenvolvimento humano. E países com IDH superior a 0,8 têm desenvolvimento humano considerado muito alto. Então, gente, existe algum país com IDH 1? Não. Por quê? Se a gente parar para analisar, todos os países têm alguns probleminhas para arrumar. Né? Então, gente, o Brasil ele tem um IDH de 0,759. Né? Nós temos aí, então, na classificação, um índice médio de desenvolvimento humano. Não estamos tão ruins assim. Mas dentro da classificação, nós estamos em 79º entre 189 países. A gente está na média, né? De 189, nós estamos em 71, então a gente está ali, né? Na média. Não está nem bom, nem ruim. Está numa situação mediana, né? Vamos dar uma olhada nos indicadores socioeconômicos do Brasil. Os indicadores socioeconômicos, sublinha aí, gente, são dados que se refletem a realidade social e econômica de determinada recorte espacial, ou de um país, ou de uma região, ou de um estado. Sua análise permite compreender as condições da população que se vive em determinado território. E aí a gente tem que ver o que está ruim, o governo tem que arrumar. O que está bom, a gente mantém. Então, os indicadores socioeconômicos, eles servem para avaliar as condições da população e para tentar resolver os problemas que possam acontecer ou não. Tá? Página 49, a expectativa de vida. Né? E aí, gente, observando essa tabela aí da expectativa de vida, o que a gente pode perceber com o passar dos anos? Ela foi aumentando. A expectativa de vida foi aumentando, né? Na década de 40, a expectativa de vida era na faixa de 45 anos. Então, vai uma programação antiga, essa senhora de 40 anos, Sim. Foi atropelada. A expectativa de vida na década de 40 era muito pouca. Tanto que, tipo, uma pessoa com 40 anos era considerada uma senhora, um senhor, um idoso. Gente, eu tô quase chegando lá. Falta pouco para chegar aos 40. Se fosse baseado nessa expectativa de vida da década de 40, seria o quê? Uma senhora idosa com 40 anos. Para mim, Né? Eu já considero, né, idosa de 60 para cima. Ó, a minha mãe tem 58. Chama ela de idosa para você ver como é que ela fica brava. Sim, a minha mãe tem 51. Aí ela também gosta de chamar ela de idosa. Sim, né? Hoje em dia, a qualidade de vida das pessoas está tão boa, a expectativa de vida está tão boa, que nós temos mulheres e homens na casa dos 50 anos que não aparentam ter 50 anos. Né? Então, a expectativa de vida, a qualidade de vida tem melhorado tanto que as pessoas têm aparentado mais novas, né? Então, aí, ó, em 2017, fazendo um paralelo de 1940 a 2017, a expectativa de vida aí, ó, já está na faixa dos 76, né? Bom, vamos dar uma olhada na pirâmide etária. O que é uma pirâmide etária, gente? É uma pirâmide que tem o fluxo de idades, né? Que tem aí a base entre homens e mulheres, a porcentagem de homens e mulheres na faixa de idade, né? E aí a gente tem, ó, sublinha aí, gente, uma pirâmide etária é um gráfico que mostra a estrutura da população de um país dividida em colunas por gênero e em barras por idades. E se a gente pode observar aí, gente, essa pirâmide etária de 2018. E qual é o objetivo de analisar a pirâmide etária? Saber como está a população naquele ano. Com base nessa pirâmide de 2018, a gente pode perceber que há mais homens ou mulheres aí, gente? Mais mulher. Os homens nascem mais e as mulheres só sobrevivem. Nós temos aí um índice de nascimentos de homens e mulheres
mediano, mais ou menos equiparados, né? Mas nós temos a expectativa de vida do homem menor do que a da mulher. Como se as mulheres vivessem mais do que os homens. E tem uma explicação para isso? Alguém consegue me explicar? Por que a expectativa da mulher é mais alta do que a expectativa de vida do homem? Porque o homem é burro e vive fazendo bobeira e morre. Porque o Rafael falou que o homem é burro, vive fazendo bobeira e depois morre por causa disso. De uma certa forma, o Rafael, olha só, de uma certa forma, se a gente parar para analisar, os cuidados que a mulher tem com a saúde, né, é melhor do que o homem. Vou dar um exemplo. Eu senti uma dor, não estou me sentindo muito bem. Eu vou procurar um médico. Meu marido vai sentir a mesma coisa, ele vai falar assim, vou dormir que passa. Eu vou tomar um comprimido e que passa. Médico para quê? Sim. Então, assim, os homens, eles são mais resistentes a procurar um médico para cuidar da saúde. E aí, quando isso acontece, muitas das vezes, não dá mais tempo. Às vezes, um problema que pode ser tratado no início não tem tratamento por falta de procura, não é por falta de médico. Então, essa é uma das causas da expectativa de vida do homem ser menor do que a da mulher. Tem também o que o Rafael falou, né? Os homens fazem besteira pra caramba. Se a gente vê o índice de acidentes de carro em que homens são motoristas são muito maior. O índice de brigas que resultam em morte ou acidentes sempre envolvem mais homens do que mulheres. Então, assim, levando em consideração o que o Rafael falou, realmente, Rafael, os homens fazem mais besteira do que as mulheres com relação a isso, né? Com relação aos homens, alguém aqui no Brasil, alguém já deve ter, até ligado aquele brinquedo que gira. Alguém já deve ter ido lá e o amigo pegou a moto, botou a roda e acelerou. Pois é. E o moleque girou até o fim. Bom, então vamos lá agora na página 50. Na página 51, gente, tem uma projeção. O que é uma projeção, gente? Uma projeção é uma tentativa de estimar, com base nos cálculos atuais, como nós estaremos em 2050. Uma projeção é uma estimativa de como poderá ser, né? E aí nós temos uma distribuição da população por sexo e idade em 2050. O que vocês conseguem perceber aí, gente? Nessa pirâmide etária, que nós temos o quê? Uma redução de nascimentos e um aumento da expectativa de vida. Olha só, gente. Na pirâmide de 2018, nós temos homens e mulheres que passam dos 90 anos, 0,1%. E essa expectativa de 2050? Nós temos 0,49%. Nós temos 1% de mulheres que passam dos 90, ou seja, a estimativa é que a expectativa de vida em 2050 seja muito maior. Será que nós vamos conseguir superar as expectativas? Tomara que nós consigamos, né? Porque a situação hoje no Brasil... A gente não sabe nem se vai chegar até 2050. Pois é, né? Mas se chegarmos, Bruno, que a gente consiga chegar com saúde, com uma expectativa de vida boa, né? Bom, vamos lá na página 52 para falar sobre a saúde. Bom, com relação à saúde, né? Nós temos também um aumento muito grande do índice de natalidades e uma redução da mortalidade infantil. Né? Na década de 40, na década de 50, o índice de mortalidade infantil era muito alto. E quais eram as causas da mortalidade infantil? Desnutrição, má alimentação,
condições básicas de higiene, zero. Então, com a melhora das condições de saneamento básico, de saúde, o acompanhamento pré-natal, que é muito importante para a mulher quando ela está grávida, isso acabou aumentando a expectativa de vida e até mesmo de nascimento de crianças. Tá? Escolaridade. Outro fator fundamental para o desenvolvimento do país é o nível de escolaridade. Né? Nós temos aí uma influência da capacitação profissional do indivíduo. O baixo nível de escolaridade de uma população está estritamente ligado à precariedade das condições de trabalho. A gente estava vendo a reportagem ontem, no jornal da hora do almoço, quando eu cheguei em casa, que a maior parte das escolas já retornou com o ensino, né, presencial. Quando eu digo a maior parte das escolas, a gente sabe que as escolas particulares já voltaram desde o início do ano, mas as escolas públicas, elas retornaram agora no final do ano com o ensino presencial. Né? Alguns municípios, 100% dos alunos já voltaram presencial. E aí a reportagem, ela estava indo em algumas escolas, agora eu não sei, mas eu acho que era da região Nordeste, em que as escolas eram feitas de pau a pique, ou seja, eram feitas de madeira com aqueles barros, né? As paredes de barro com madeiras, sem energia elétrica. E aí os alunos estavam falando que ficava difícil voltar a estudar, eram já pessoas adultas, né? Que estavam estudando à noite para poder completar os seus estudos, para conseguir uma melhor condição de vida mais para frente. E eles estavam falando que teriam que abandonar a escola. Por quê? Porque como não tinha luz, eles estavam estudando na escola com uma lanterna. Só que a faixa de idade das pessoas que estavam ali estudando à noite era na casa dos 30, 40, 50 anos. Que já está com a idade e a vista prejudicada. Imagina você no escuro, tendo que estudar com uma lanterna para poder enxergar o livro à noite dentro da escola. Então, assim, muitos desses alunos vão abandonar a escola. Né? Então, as condições de educação... mocinhas, a conversa aí atrás, por favor. As condições de educação da rede pública, em alguns lugares, é muito precária. Fala, Arthur. Isso aí é verdade, porque lá em Minas Gerais, onde a gente mora, ele falou que ele vai ter que vir para cá no Rio de Janeiro, que não tem escola para estudar lá no Minas Gerais. Então, em alguns lugares no interior, né, ou de Minas, ou até mesmo no Rio de Janeiro, Arthur, existem escolas públicas que não têm condições mínimas de instalar os alunos. Então, e existem também aqueles alunos que vão para a escola comer. É a única refeição que tem no dia, às vezes. Eu lembro que eu dei aula numa escola à noite, em Itaguaí, que eu tinha senhoras de idade, na casa dos 50 e poucos, 60 anos, que iam estudar, que voltaram a estudar à noite, mas não foi para estudar, foi para merendar. Que às vezes era a única refeição que tinha no dia, era a janta que tinha na escola. E aí, geralmente, as tias da merenda, né, do refeitório, elas faziam um pouco de comida a mais. E no final da aula, essas senhoras levavam aqueles potes de sorvete, iam na cozinha, porque a direção autorizava dividir o que sobrava da merenda para essas mulheres levarem para casa para os filhos jantarem. Então, eram cerca de 10 senhoras, né, que aguardavam o fim da merenda com um potinho de sorvete, aqueles potes, né, de plástico, para poder dividir o que tinha sobrado na cozinha para poder eles levarem para os filhos comerem à noite. Então, assim, é uma realidade que está ali do lado da gente. Isso não foi no Nordeste, isso foi aqui em Itaguaí. Quer dizer, lá em Itaguaí, que a gente está em Mangaratiba. Então, assim, é algo muito próximo da gente. A gente acha que isso só acontece no Nordeste, só acontece... Não, isso acontece no Brasil todo. Então, a educação, às vezes,
é muito dificultosa. A escola que meu pai deixou na prima veio construída de uma maneira vagabunda. E é por isso que eu não canso de falar para vocês que têm a oportunidade de estudar em escolas privadas, que aproveitem essa oportunidade. Que aproveitem com unhas e dentes. Por quê? Porque vocês estão tendo oportunidades que muitos gostariam de ter e não têm. Aqui não cabe falar para vocês porque vocês são bons alunos, mas tem alunos que... eu já dei aula, teve uma vez que eu dei aula para um aluno que ele fez 3 vezes o 8º ano. E aí eu virei para ele e falei assim, você não tem noção do quanto a sua mãe se esforça para pagar a sua escola, para você vir aqui brincar, para você dormir, e para você estar fazendo a 3ª vez o 8º ano. Então, assim... Deu 3 anos dessa faculdade, vai se formar 3 anos. Sim! Não, ele perdeu 3 anos. Imagina a grana. Imagina a grana que a mãe dele gastou 3 anos de escola particular, que vocês sabem que é algo que não é barato, para ele simplesmente reprovar os 3 anos seguidos. Ele passou depois? A mãe dele tirou da escola, nem sei mais o que aconteceu. Quando ele reprovou a 3ª, né? Ele estava indo para a 4ª vez. A mãe tirou e levou ele para o colégio público. Foi provar 3 vezes. Sabendo a matéria já 3 vezes. Eu falei assim, cara, tu tá pós-graduado em 8º ano, você tá vendo isso pela 3ª vez, como é que pode? E ele simplesmente... Com 15 anos eu deixei Mais ou menos isso. meu filho colocava graduação. Então, a gente tem que agarrar as oportunidades que a gente tem, né? E dar valor ao esforço que nossos pais fazem, né? Para que a gente possa ter um ensino de qualidade, né? Bom, vamos lá. Página 53 para finalizar. Concentração de renda. Concentração de renda. A renda da população é outro fator que sinaliza o desenvolvimento de um país. Ela indica a capacidade que a pessoa tem de gastar em alimentos, roupas, transporte, lazer, que traz conforto e bem-estar. Então, gente, nós sabemos também que a concentração de renda no país ela é altamente desigual. A gente não precisa falar, né? Sim, senhora. A gente não precisa ir muito longe. Aqui mesmo em Muriqui, a gente consegue perceber que existem pessoas com uma concentração de renda alta e pessoas com uma concentração de renda baixa, né? Então, isso não varia muito. A gente não precisa sair do nosso bairro ou do nosso município para poder perceber essa desigualdade de concentração de renda, né? Bom, e aí, tudo bem até aqui? Podemos fazer os exercícios para finalizar o nosso livro? Professora, qual página está 50? Porque 51 aqui. Bom,